Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos desmistificar os corpos que nós temos. Veja que várias doutrinas e várias filosofias discutem de formas distintas, mas aqui nós vamos trazer um compilado de uma das vertentes. Porque se nós abrirmos para todas elas, esse vídeo teria 500 horas. Parece exagero, mas 500 horas é quase uma pós-graduação. Dá para fazer uma pós-graduação só para falar sobre os corpos. Mas, como falar de espírito, perispírito e corpo físico já é muito conhecido, a espiritualidade através do espiritismo e outras correntes já discorrem dessa forma, eu resolvi trazer a menos convencional, que é aquela que vai trazer pra gente uma forma diferente de entender isso. O que a gente quer realmente é tentar mudar ou reformar ou reformular ou até mesmo reforçar a forma como você enxerga a si mesmo. Porque a gente tem que começar a entender que nós não somos só esse corpo que a gente vê no espelho. Na verdade, a gente não é só um corpo, na verdade. Nós somos uma estrutura luminosa, vibracional e espiritual. Como é que ela é feita, na verdade? Ela é feita por camadas sutis, que vão muito, mas muito além da matéria. Então, nesse vídeo, vamos te apresentar 7 corpos espirituais que compõem o seu ser do mais denso ao mais elevado. Então, o primeiro corpo que nós vamos falar é o físico. O corpo físico, esse aqui que a gente vê, que a gente acaba dizendo que sou eu, de forma muito imprecisa, é o mais visível de todos. Pois esse corpo é aquele que a gente sente, que alimenta, que a gente veste. Mas ele é só a base, ele é só a roupa da carne. Ele te conecta com o plano material. Sem os outros corpos, é apenas um veículo sem direção. É como um carro estacionado numa rua. Ele precisa dos demais corpos que animam ele. Então, quando a gente fala o espírito que me anima, é algo que faz dar movimento a este corpo. O segundo corpo, ele é muito próximo da gente aqui, né? Ele fica colado, ele tem mais ou menos o mesmo desenho desse corpo aqui. Chama-se corpo etérico e é a matriz energética da vida. É o campo de energia que sustenta o corpo físico. Ele distribui o prana para todo o corpo, que é a força vital. A prana é a energia que vem do sol, é por onde funcionam os chakras. Então, assim, é por meio do corpo etérico que os próprios chakras funcionam. É de onde a gente sente essa vitalidade, o calor, a energia. Muitas terapias alternativas, como o reiki, por exemplo, o magnetismo, até o passe do espiritismo, atuam sobre o corpo etérico. Aí nós temos um terceiro corpo, chama-se corpo astral. Esse corpo é o corpo das emoções. Então é nele que a gente sente a raiva, amor, tristeza, alegria. E ele se molda pelas emoções e vibrações. É o corpo que a gente usa nos sonhos, nas projeções astrais. Essas experiências fora do corpo, né? Se você sente que suas emoções estão te dominando, talvez seu corpo astral possa estar te pedindo, chamando atenção para alguma coisa. Pedindo cura, pedindo a sua atenção. Depois vem o corpo mental, que é o corpo, como o nome já diz, do pensamento. Mas ele se divide em duas partes. Mental inferior, que é esse pensamento lógico, raciocínio, o nosso ego, o julgamento. A Chitta, que fala nos Vedas, que fica mental inferior. Mental superior, também conhecido como causal, é onde mora a intuição abstrata, a sabedoria da alma. Então o que você crê, o que você pensa, acredita e repete, começa a moldar o seu corpo, porque ele é um corpo que interfere nos demais, como os demais, um interage com o outro. E aqui ficam guardadas as experiências de vida passadas, as memórias da sua essência, o propósito mais elevado de sua existência. É ele que te conecta com o que você realmente é. Depois desse corpo, a gente tem um corpo extremamente sutil que chama-se corpo búdico, que é o corpo da intuição divina. Então, quando você sente compaixão sem esforço, quando você percebe algo sem precisar pensar, é esse corpo que está atuando. É o corpo da sabedoria espiritual, é o corpo da empatia profunda, é o do amor que não precisa de razão para existir. É através dele que a gente percebe a unidade com tudo que existe. E depois, como sétimo, a gente tem o corpo átmico, que é o corpo da vontade divina. É o mais elevado desses corpos aqui. É a vontade espiritual pura. É aquilo que nos conecta com o nosso propósito cósmico, com o plano divino, com a missão que veio antes de a gente nascer. Então, quando você age com coragem, com fé, com entrega, é esse corpo que está em ação, o átmico. Então, veja que, como conclusão, nós somos muito mais do que esse corpo que a gente imagina aqui, né, físico. Nós não somos apenas um corpo, nós somos um ser multidimensional. E é como se fosse uma sintonia espiritual, que cada corpo é um instrumento. Cada plano é uma nota nessa sintonia, né? Às vezes é um jazz, cada um está indo para um lado. Às vezes é uma orquestra muito bem organizada. Então, quando eles tocam todos em harmonia, você se aproxima da sua essência. E quando nos aproximamos da nossa essência e da nossa harmonia, nós então canalizamos luz, nos tornamos um corpo de luz, nossos chakras se movimentam da forma correta e aí isso acelera, auxilia o processo do despertar. Então veja que importante, você não é sua carne, você é emoção, você é pensamento, é alma, é espírito. Você é uma luz em 7 camadas. E agora, para a gente trazer uma visão mais completa, eu vou
trazer o nome dado por algum dos pensadores, das pensadoras, sobre o que são esses veículos de consciência, como a gente chama de corpos. Então, o corpo físico ou denso, Blavatsky, que também trouxe isso dos tibetanos, dos Vedas, chama este corpo de Rupa, ou Stula, ou Sharira. Já Annie Besant e Powell chamam de corpo físico denso, da mesma forma como Alice Bailey também. É esse corpo biológico, visível, que atua no plano físico. Esse corpo etérico ou vital chama-se Linga Sharira, ou esse nome é difícil, hein? Vou falar devagar, me perdoem aqueles que entendem sânscrito e veem que minha pronúncia está errada. Pranamaya Kosha, ou como é chamado pelo Powell, Besant e Alice Bailey, corpo etérico. Lembrando que ele que transfere a energia vital prana ao corpo físico. É o elo entre o corpo físico e o plano energético. A esse corpo emocional ou astral, Blavatsky chama de Kamarupa, Powell chama de corpo astral, Bailey chama de corpo emocional. Lembrando que é a sede dos desejos, das emoções, das paixões, sobrevive à morte por certo tempo. E nós temos o mental inferior, Blavatsky chama de mana inferior, Powell chama de mental inferior, todos os demais chamam assim. Então, o pensamento concreto, raciocínio, memória, ego inferior. Então, o corpo mental superior, Blavatsky chama de mana superior, Powell e os demais chamam de corpo mental superior. É o pensamento abstrato, é a intuição, é essa alma individual que armazena experiências da nossa alma. E nós temos o corpo búdico, que Blavatsky chama de Buddhi, os demais como corpo búdico ou intuicional, que é a intuição espiritual, é a sabedoria divina, o amor incondicional, aquele conhecimento que você tem sem saber de onde veio, só sei que sei. Já o corpo átmico, ela chama de Atma, Blavatsky, os demais de corpo átmico ou corpo da vontade espiritual, que é a vontade divina, é o propósito superior, é a nossa ligação com o Espírito Universal. E aí, fora desses corpos, nós temos o corpo puro, esse Espírito puro, que é a nossa centelha divina original, puro ser, nossa essência eterna, chamada de mônada. Mas essa história de mônada fica para o próximo vídeo que vai vir na sequência. Pessoal, esse é um pouquinho mais curto, mas esses são os corpos. Depois nós vamos fazer vídeos para explorar cada corpo, como cada corpo se relaciona com cada plano e aí por diante. Espero que você tenha gostado. Lembra que o YouTube ele gosta que a gente faça algumas coisas para mostrar que esse vídeo é relevante e o canal também. Quer deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever se não está inscrito, ativando o sininho, compartilhando, comenta o que você achou, se tem alguma dúvida. Eu adoro responder os comentários de vocês. Muito obrigado por isso, obrigado por assistir o vídeo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.